gente não teve intenção nenhuma. Essa foi a primeira parada que não teve absolutamente nenhuma morte. É verdade. Porque nas outras, né? Mas, doutor, se o senhor milindrar, magoar alguém, ofender alguém sem intenção, o senhor não pede desculpa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque o senhor sai por aí agredindo todo mundo. Agora, eu quero colocar, a contrário, o senso do seu raciocínio, o seguinte. Os homossexuais são discriminados por serem homossexuais, por terem uma orientação. Como advogado, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Se alguém discriminar por ser advogado, mas eu não estou fazendo o que eu quiser. quiser. O senhor é que não pode fazer o que o senhor quiser, discriminando o ser humano. Mas quem falou que eu estou discriminando? Mas aí, você não acha? Eu estou falando do senhor com relação ao fato do senhor estar falando que foi discriminação os Santos. E não foi. Foi uma mensagem muito boa para alertar a população. Pegou as imagens do Santos. Não, eu não estou tirando palavras da sua boca. O senhor é que está querendo induzir alguma coisa em mim e eu não vou deixar. Se fosse um grupo de heterossexuais que colocasse a imagem de santo na camisinha... Se fosse heterossexual, sim. Outros países já teve a passeata aqui. Eu tenho todos os históricos de passeatas com relação a isso. Mas não todo mundo tem preservativo. Aí o que acontece? Se fosse de heterossexual, não, heterossexual está querendo proteger a vida. Doutor Pedro Lessa, homossexual não pode proteger a vida. Doutor Pedro Lessa, não pode. Sabe, em nenhum momento a igreja iria fazer para isso. ninguém Tem só São Sebastião e São João Batista como representações homossexuais da igreja. Não, olha, ele São não deixa Sérgio... de falar. Não é isso. Mas é que pegaram... E por causa do fato de ser gay, não quer dizer que não possa ser santo e ser humano e ser da igreja. Se tiver a hora que terminar Aliás, se o senhor fizer isso no tribunal, o senhor sabe o que acontece, né? Ele está apelando para o grito. E digo, sabe por quê, doutor? Porque eu continuo respirando, porque a minha consciência é Deus. É que o senhor podia permitir que passasse a opinião dele. Mas eu estou falando ainda e ele não deixa, ele quer interromper. Então deixa ele falar sozinho. O senhor está defendendo só. Os meninos é que os pontos de vista são convergentes. Mas deixa eu falar. Aí ele fica fala. à vontade, tu fala. Mas vamos deixar o Eduardo. Olha a forma desrespeitosa do senhor se manifestar. Então, olha o que eu vou fazer, doutor. Vocês não estão entrando de uma extrema educação assim, se eu desagradei, o senhor me desculpa. De uma postura de um lorde. Não, eu estou pedindo desculpa. Irônica. Gente, deixa eu falar com o Eduardo um pouco para dar uma acalmada. Irônica, falsa moralista. Eduardo. Então, como o senhor é católico praticante, o senhor também é falso moralista, porque o senhor faz parte dela. Pronto. Não, porque eu adoro esse homossexual. Eu adoro esse homossexual. Eu queria ser homossexual também. O senhor acabou de renunciar à religião. O ser humano é que merece. Deus está vendo aqui a nossa. Mas o senhor acabou de renunciar à religião, à sua fé. Mas a intenção, Eduardo, a intenção. Não foi de ofender. A intenção foi bacana. Preservar a vida. Alertar. Exatamente. Preservar a vida. Mas vocês não tiveram alguma ideia? Vocês sabiam que teria esse rebuliço. Claro que vocês não iriam criar uma campanha se vocês não soubessem que a mídia iria em cima, que todo mundo que ia chocar. Não teve isso, né? Nós acreditamos que a coisa iria ficar dentro do segmento. Mas, gente, mexer com a fé das pessoas, é isso que eu queria entender. Mas eles têm fé também, né? Eles também são católicos. Não deixem de acreditar. Sou católico, mas não praticante. Então não é... A maioria. Não é católico. Ele é católico por causa do batismo só. Isso. Mas tem católicos lá que vão à missa todo dia, inclusive. Tá, mas é isso que eu quero entender. Mas então, por que essas imagens só que são homossexuais. Não está falando nada de ser homossexual, doutor Pedro Lessa. Elas foram usadas para atrair... Homossexual não pode ser católico. Não, ninguém está falando de homossexual nunca. Olha aí a discriminação, gente. Nunca. O evangélico falou aí. Nunca. Homossexual não pode ser evangélico? Homossexual não pode, porque tem um lobby lá no Congresso. Será que você deixaria a apresentadora do programa falar com ele para que depois nós possamos falar? Não. Porque senão pega o microfone dela, pega as câmeras. Eu falo com ela e o senhor, por favor, o senhor está divulgando... Vamos deixar, Eduardo, quero saber de você, Eduardo. Nesse momento, vocês tiveram reunião... Porque vocês pegaram as imagens, vocês pegaram as imagens. Nós criamos as imagens, não são santos católicos, tá? Aí é o São Sebastião. Não, eles têm uma ideia, mas não são santos. Se fossem semelhantes, seriam os santos católicos, não são. São santos do bem. Mas que eles vieram para o bem, para respeitar, proteger, alertar, dar visão e amor. Criaram esses santos, então? Claro, eles vieram para o bem. A gente veio fazer uma campanha de impacto, sim. A gente não quis... criticar a igreja de forma alguma. A gente veio alertar sobre a epidemia de AIDS no país e que no segmento GLS é grande. Esse foi o objetivo. Eu quero falar com você desse metrô de bolso aqui, desse São Paulo. Só fazer uma perguntinha para o Eduardo. Quero só deixar o Eduardo também à vontade para ele falar. E desse trabalho seu aqui. Vamos tentar elevar o nível do debate aqui. Vamos melhorar um pouco, só para tentar. Eduardo, esse guia.
Você ajuda alguma instituição? Sim, a que Brenda cuida Lee, a Casa de Apoio Brenda Lee, Então, há 3 anos. Você sabe qual é a instituição que mais acolhe, já que no segmento do homem, o caso homoafetivo? Olha, Pera só um pouquinho, deixa eu só concluir. Eu faço a minha parte. Entendi, e a minha deixa parte eu está só- na minha campanha. Viu? Deixa eu acho que deixa eu todo mundo deve concluir, fazer. calma, Claro, vocês estão pode muito falar. estressados. O senhor vai calma. falar que a Igreja Católica é que Espera um pouquinho só. cuida Peraí, e tal. peraí. Não. É Então, que o senhor eu queria te perguntou, ele perguntar- respondeu, aí o senhor quer continuar a resposta? Eu queria Não perguntar dá. se você sabe qual é a instituição que mais cuida de aidético, inclusive homoafetivo. Eu não No sei, mundo. eu não sei, eu faço a minha parte. É essa que eu o ajudo doutor a está minha falando que nós instituição. discriminamos. Eu faço a minha, É a Igreja eu faço a minha Católica. parte. Entendeu? Eu Não, tenho é- a minha atitude isso é só do pra bem. seu A união conhecimento. para ajuda é a melhor coisa. Isso, que claro, existe. claro que É a Igreja Claro que é. Católica fomentando o pobre a ter filho, a dar com pau que não sabe nem com quem ter filho. Doutor, não é Chega só- de Eu falso não vou moralismo. discutir Só pobre mais, não, doutor, você tem Olha, 9 a partir de filhos. agora eu não Aí- vou dirigir mais a É. minha palavra. Aí ao tem senhor. 9 Já. filhos, Senhor, doutor. ele demonstrou Eu tenho, muito mais porque eu tenho educado. condição. Então, amor, Quem não isso que eu tô tem, falando, não é só o precisa pobre, ter não. orientação, que continua sendo filho de Deus, católico, lindo e nunca mais eu piso maravilhoso. nesse lugar A Igreja da presença de Católica Santo Cristo, fomenta nunca que mais. você não tenha camisinha, camisinha é pecado e não é. Use camisinha para se proteger contra o seu marido que sai, vai com todas aí, viu? Então, conte com isso que eu estou falando, porque eu estou falando aqui, Eu pode só ter queria saber certeza, até que horas é vai para o esse seu bem. bloco. Já Até que vamos. horas já vai Vamos encerrar? Eu queria muito, então, agradecer Porque todos não dá, vocês. gente, me desculpe, mas só te cortando, eu fui em 3 emissoras falar exatamente sobre esse assunto. Inclusive, Vamos estava o deixar a Beltrame mensagem lá, final. eu estava com o Beltrame, o presidente. Foi um debate muito educado, ele uma pessoa educada, foi um casal homoafetivo. Nós conversamos, debatemos com tranquilidade, como nós estávamos tentando aqui, só que infelizmente hoje não dá. Padre, qual é a mensagem que você passa para as pessoas? Eu queria dar a última mensagem. Passa Por pelos favor. outros, eu dou a última. Não, Não, não vou mas dar peraí, mas o senhor o quê? Mas por que Eu você gostaria, quer? posso? Mas não, amor, Posso? Por favor. Da última, Sim, por última favor, mensagem. pede primeiro. Doutor Eduardo Lima. Oi, Eduardo, obrigado. Obrigado pela participação. Eu queria que você me falasse sobre esse guia também de bolsa. Bom, esse guia de bolso está há 3 anos, ele está em bancas, é português e inglês, mapa da cidade, metrô de bolso, dicas e descontos para quem puder. É um aí. trabalho bacana que ele faz. É um trabalho que eu desenvolvo, né? E são ideias, campanhas, enfim. Os Santos não é a única ideia ou o único pensamento meu. Meu trabalho é como se fosse uma semente, é levar a informação de uma forma prática, útil e que venha ajudar as pessoas. Amém. Porque nem santo te protege, use camisinha. Amém. Quando se tem um comportamento totalmente desregrado, acontece isso mesmo, né? Eu queria mais uma vez agradecer, desculpa, não esperava que fosse esse nível, esse debate, sabe que eu sempre venho aqui e é um debate muito, muito tranquilo. Gostaria de dizer mais uma vez, a igreja não exclui ninguém, muito menos homoafetivo, ela convida as pessoas para que, associando na renúncia o sofrimento da cruz, para que também não faça a prática. Então, quando cai no comportamento desregrado, isso independente de ser homo, hétero, aí, claro, o santo não vai proteger mesmo. Então, né, a consciência é de cada um. E depois, por fim, a moral católica é para os católicos e que são católicos autênticos e verdadeiros. Não católico de casco ou católico falso. E é para você, católico, acolher a moral. E não quem não é católico. Pronto, Obrigada. A sociedade cria caso e acolhe. Se quiser, ela não é obrigada. Eu, como católico, devo viver isso. Pronto. Adilson, muitíssimo obrigado. Paulo, muitíssimo obrigado também. Você quer mandar um... Quero elogiar o trabalho como artista do Eduardo, dizer que não há discriminação ao homossexualismo, a nossa posição. Como eu disse, eu acho que poderia haver uma maneira mais inteligente ou menos polêmica, no sentido de dessa polêmica não gerar o desagrado por parte de uma instituição como a Igreja Católica. Como eu te disse, determinadas atitudes podem, não nesse caso em particular, mas por exemplo que eu dei, se você precisar uma faixa que é proibida, para mim não deixa entrar, escrito Bambi, por exemplo, São Paulo, na torcida do Corinthians, você vai criar um conflito generalizado que pode gerar violência. Então, dependendo da intenção ou do tipo de propaganda e publicidade que você vai fazer, pode haver um mal maior do que a boa intenção que vocês tiveram. Mas não há discriminação nenhuma. Eu só acho que esse tipo de ofensa à Igreja Católica, aos católicos em si, é algo desnecessário. Obrigada também, doutor Pedro Lesse. Queria só colocar o seguinte, eu gostaria de agradecer, não é? O nível aqui foi proporcionado por todos, não é? E falar o seguinte, não é? Você que está nos assistindo, você que é católico, evangélico, você qualquer um, seja filho de Deus em primeiro lugar. Não aceite o falso moralismo, que é o seguinte, a gente falar que o outro ofende a gente,
E a gente não está nem com a trave no nosso olho, vendo como a gente atinge as pessoas. Então, você mesmo que é católico, seja um obreiro da obra de Deus, faça com que os moradores de rua, com que os aidéticos, com que os amputados, com que os cadeirantes, com aqueles que não têm inclusão social, surdo, mudo, deficiente físico, passem a ter. Não joguem água nos moradores de rua, como o nosso arcebispo Dom Odílio Scherer faz. Quem vos fala é advogado da Cúria, quem vos fala é do Conselho de Administração da minha paróquia há muitos anos. Quem vos fala faz parte de uma série de casas de apoio a todas as pessoas que têm necessidade. Por isso que eu tenho moral para falar, por isso que eu não sou de casca. Tá certo, se o padre é de casca, o problema é dele. Não, agora volta para mim de novo. Não, eu não posso deixar. Como você pediu a última mensagem sua, padre, aí eu estou indo para o intervalo. Ele é potestativo. Mas ele pediu que a última palavra se fosse dele. Eu posso. E eu estou indo embora depois e volto com a Márcia Fernandes. Tá com medo que não vai dar, porque eu vou ter que voltar. Eu não sei porque você está se sentindo tão ofendido. Eu não vou falar nada ao seu respeito. O senhor me falou de bonitão e falou de casca. Eu só queria dizer o seguinte. Eu agradeço mais uma vez, Nani, a participação. Desculpa pela baixaria que aconteceu aqui. E digo a você, católico, você que vive a fé. Não existe falso moralismo, existe falso católico, ponto. E vamos chamar o intervalo, que é isso. Vamos embora para o intervalo comercial e eu volto com a Márcia Fernandes. Tem que deixar de ser, padre.